É, rapaziada, inclusive tô aqui, um escuro do caramba aqui, mas não deixaria aqui de falar aqui, né, e até mesmo comentar um pouquinho, só um pouquinho. Amanhã a gente faz uma live, comenta muito, né, sobre o jogo, essa grande vitória do clube do Remo, Remo 4, Caxias 2, né, um jogo maluco, não deu pra assistir merda nenhuma, né, a gente tentou assistir alguma coisa, golaço do Pavani, 17 minutos de acréscimo, e o clube do Remo sai com mais 3 pontos, 16 pontos agora. Gravei um vídeo mais cedo, né, aqui falando para vocês sobre esse jogo de hoje, se o Remo ia de fato mesmo se embolar lá com as equipes para poder brigar por classificação. Conseguiu, né, hoje, essa grande classificação aí, ou pelo menos brigar, né, pela grande classificação, porque o Remo agora fica a 2 pontos do G8. Uma vitória que poderia ter ficado ameaçada, né? Teve a confusão do pênalti, que foi invasão sim, né? Foi invasão, e aí o juiz demorou cerca de 15 a 17 minutos para definir a invasão, né? Algo que simples, que o Bandeira mesmo viu, né? E deu ali, mas o juiz parece que de início tinha dado, né, o gol. Aí teve uma confusão generalizada e isso até atrasou um pouco o jogo, né? No final o juiz compensou dando 17 minutos e o Remo no último lance do jogo praticamente conseguiu matar o jogo no 4-2 numa falha bizonha do Zé Carlos, né? Mas temos que falar primeiramente do início do jogo, né? O Remo começou muito bem, menos de 10 minutos já tinha aberto o placar, um gol do Bruno Bispo ou o gol contra do Zé Carlos, né? Depois o Pavani foi tentar estourar uma bola com o zagueiro, chutou de primeira ali, a bola foi no ângulo, golaço. A gente que cansou de ver o Remo tomar esse tipo de gol, né? A gente cansou de ver o cara chutar uma bola despretensiosa e fazer o gol. Hoje foi o contrário, o Pavani chutou uma bola ali do meio da rua e fez um golaço, 2-0. Parecia um jogo tranquilo. O Caxias é o 19º colocado na competição, não vem apresentando um bom futebol, não vem jogando bem, mas, né, tava jogando em casa, o frio a seu favor, mesmo não tendo assim uma quantidade grande de torcedores, mas é um adversário encardido dentro de casa, dificultou a vida de outros clubes que estão em cima da tabela, e do Remo não foi diferente. Mesmo assim, o Remo teve uma tranquilidade que até me deixou impressionado no início do jogo. Chegou o segundo tempo, né? O Remo recuado, não tem banco de reservas, é um elenco muito, mas muito limitado. Não estou falando isso aqui porque dizendo que o time do Remo é um time, né, que não tem condições de vencer seus adversários. Até tem, mas se limita muito no seu banco de reservas porque não tem peças de reposição. Mesmo o Ronald entrando hoje e, na minha opinião, jogando muito bem, né, entrando muito bem, fez um gol, deu uma assistência, mas ainda é muito pouco você ver só o Ronald. E assim, de lampejos, né, porque o Ronald nem todo jogo que ele entra ele joga bem. Tinha até perdido espaço. Agora o treinador do clube do Remo, Rodrigo Santana, conseguiu, né, colocar o Ronald aí, dar um pouco mais de oportunidade para ele. E ele, depois ali no segundo tempo, quando ele entrou em campo, deu mais profundidade ali pelo lado esquerdo, deu uma assistência para o Jadson e fez o gol ali na falha do Zé Carlos. 4-2, o Remo tomou um gol do Caxias, né? Um gol parecido com o gol do Pavani, mas foi bem mais perto, né? Mas a bola encobriu o Léo Lang, que já entrou no segundo tempo. Daqui a pouco eu te falo um pouco mais sobre o Léo Lang. E aí, toda aquela pressão que a gente já sabe, né? O sofrimento, né? O Remo vem sendo um time que está se notabilizando por sofrer muito nessa competição, às vezes até de maneira desnecessária, porque assim como no último jogo contra o Ferroviário, com o Remo ganhou de 2-1, o Remo também se propôs a sofrer depois de um gol tomado, né? E agora do mesmo jeito. Aí teve o pênalti, na minha opinião muito bem marcado, porque foi mão claríssima na área. Aliás, a neblina estava tão grande que eu nem sei quem foi que meteu a mão naquela bola. E aí, cobrança de pênalti, invasão, né? O Léo Lang defende o pênalti, e aí a bola sobra para o atacante lá do Caxias, que finaliza, mas aí o gol anulado. Tem uma confusão, porque o Bandeira que viu, não foi o juiz deu o gol. E aí uma confusão do caramba, o jogo paralisado cerca de 15 minutos, 16 minutos, voltou, né, e o juiz deu a anulação desse gol. O Remo consegue, né, num contra-ataque ali com o Ronald, fazer o terceiro gol, 3-1, depois o Caxias diminui de novo, 3-2, parecia que ia ter uma pressão do cacete do Caxias, e no final do jogo o Zé Carlos tenta ali, sei lá, tocar a bola, ele acaba se atrapalhando, e não deu nem pra ver, né, como foi o gol do Ronald, porque a câmera ela pega no corpo, né, de um representante lá que tava do Caxias, se eu não me engano, né, não sei nem se era o próprio treinador,
e a gente não conseguiu ver o gol do Ronald. O Remo fica agora na 10ª colocação com esses 16 pontos, a 2 pontos do Figueirense, que tem 18, a 3 pontos do Tombense, que tem 19, e a 4 pontos da equipe aí do Londrina, que tem 20 pontos. Fica ali perto dessas equipes, né? Tivemos também hoje o empate aí do São José em casa com o Floresta, né? Tivemos aí um empate 0-0 e também a vitória de 1-0 do São Bernardo para cima do Botafogo da Paraíba. São Bernardo foi a 25 pontos. Essas equipes aí, né? Acho que do São Bernardo para cima o Remo não chega mais. Agora o Remo vai ter um jogo duríssimo contra a Ferroviária, um time que está no G8, um time que está consolidado ali no G8 da competição, um time enjoado de casa. O jogo será em Mirassol. Talvez isso aí seja uma vantagem ou não para o clube do Remo, que está começando a se encontrar na competição. É a 2ª vitória seguida do Leão. Isso a gente não pode também desmerecer, mesmo sendo um adversário fraco como o Caxias. Mas o jogo foi fora de casa, o Remo consegue um bom resultado. E agora vai para Mirassol para buscar aí mais uma vitória, quem sabe, né? Quem sabe, já pensou se o Remo consegue uma vitória lá dentro? Não é difícil. Eu, sinceramente, não vejo um empate lá como um péssimo resultado. Mas seria, assim, absurdamente o Remo voltar de lá com 3 pontos. E quem sabe já no G8 da competição para lotar, né, o Mangueirão. Porque assim, tem que levar o jogo pro Mangueirão. Se o Remo conseguir um bom resultado lá contra a Ferroviária, tem que levar o jogo pro Mangueirão, cara. Porque a torcida do Remo vai lotar em peso. E até tá merecendo, né? Porque esses caras aí, eu falei isso também no vídeo de hoje, esses caras estão visivelmente se esforçando, dando a vida em campo. Os jogadores que estão aí, mesmo a gente sabendo da limitação técnica de boa parte desse elenco, mas eles estão dando a vida deles em campo. Isso aí a gente não pode deixar também de levar em consideração. Vamos lá para as análises, para ser bem rápido, né? Léo Lang ou Marcelo Rangel. Marcelo Rangel, para mim, tem que ir para o banco de reservas. Tomou o terceiro amarelo, está suspenso. Léo Lang entrou, fez, assim, na minha opinião, ele foi um dos personagens do jogo, porque ele conseguiu defender um pênalti, né? E aí, no rebote ali, tivemos o gol anulado, porque teve a invasão. Então, o Léo Lang aí, uma nota 9. Lateral direito, Diogo Batista, quase não apareceu no jogo, mas ele é um jogador muito importante taticamente nesse time do Remo, então uma nota 5. O Rafael Castro, para mim, foi muito seguro na defesa, nota 7. Bruno Bispo fez o gol, né, nota 8. E o João Afonso também eu não vi comprometer tanto, então uma nota 7 também. Lateral esquerdo, o Raimar, para mim, jogou muito bem, tá? Eu acho que o Raimar foi muito bem nesse jogo, então uma nota 8 para o Raimar. Não tivemos o Paulinho Colar no meio de campo, né? Isso me surpreendeu, porque ele colocou o Kelvin, que para mim não foi mal. O Kelvin não jogou mal, na minha opinião, tá? Tivemos o Jadson, fez o gol, nota 9. Pavani fez o golaço, né? Nota 9,5. O Kelvin, para mim, não foi mal, vai ficar com uma nota 8. O Marco Antônio, bem mais sumido que o Kelvin, uma nota 5 aí. E o Ítalo também, quase não apareceu hoje no jogo, nota 5. Entrou o Ronald, né, que esse aí eu quero destacar, porque ele fez o gol, deu uma assistência, então uma nota 9,5 para o Ronald. Tivemos aí a entrada também, né, do Sheldon, que quase não tocou na bola, vai ficar sem nota. Então foram as substituições aí que o nosso treinador fez, colocou em campo. Inclusive o Rodrigo Santana, que em 6 jogos pelo clube do Remo, 4 vitórias, 2 fora de casa, 2 em casa. Está conseguindo recuperar o Remo na questão de pontos, né? O Remo agora tem 16 pontos. Chegou na metade da pontuação necessária, bem mais da metade, né? Porque é 15 pontos a metade, 30 pontos para se classificar. Então ele chegou na metade faltando 7 rodadas. É totalmente possível o Remo buscar esses 30 pontos nessas 7 rodadas, até porque são 21 pontos em disputa e o Remo precisa somar 15 pontos, 14 pontos, né, para se classificar. Então, assim, precisaria, tecnicamente falando aí, de 4 vitórias e 2 empates nos próximos 7 jogos. Poderia até perder um, no caso para a Ferroviária, mas teria que empatar 2 e ganhar 4 para poder buscar os 30 pontos e se classificar aí matematicamente falando. Poderia se classificar com 29? Também poderia. Mas nós estamos falando da questão da matemática, né, do que é possível. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião, o que você achou do jogo de hoje, do clube do Remo. O Remo consegue uma grande vitória, consegue aí encostar no G8 da competição. E isso, de uma certa maneira, é muito importante. Estou muito contente, estou muito feliz. Amanhã a gente faz a live aí para comentar muito mais sobre o jogo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau.